Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês, uma aula curta, uma aula de atualização do nosso Estatuto da Polícia Judiciária Civil, consagrado na Lei Complementar 407, né? Esse curso nosso da LC 407 é um curso maravilhoso, né? É um curso aí que eu tenho certeza que o aluno que faz esse curso, ele tem tudo para acertar todas as questões da prova da nossa gloriosa Polícia Judiciária Civil. Então vamos lá, artigo não, Lei Complementar 402 de 2021, né? Essa aqui é uma lei complementar que ela foi publicada no dia 10 de setembro de 2021, né, que altera os dispositivos, né? É uma lei aí que inclusive o seguinte, né, é de autoria do deputado Maxi Russi, né? O deputado Maxi Russi é a autoria dessa lei, e aí o Poder Legislativo Executivo aí sancionou a lei, né? Vamos lá. Então ele quer alterar o quê? Ele quer alterar o artigo 305, né? Professor, o que trata o artigo 305, né? O artigo 305 é aquele que trata, né, da cessão de policiais para outros órgãos, né? Como assim, professor? Cessão de policiais para outros órgãos, né? Inclusive, esse mesmo artigo aí, o 305, eu me lembro muito bem que em 2021 fiz uma gravação, fiz uma atualização no Estatuto, e aí eu falava, cara, os caras abriram a porteira, né? Abriram a porteira aí e muita gente vai querer ser cedido. Então o que ele fala aqui? Ele trata da cessão, né? Então, como assim? É muito comum na administração pública, né? O Brasil é um país democrático, todo mundo conhece todo mundo, nós temos a representatividade das classes, né? O cara é policial, tá? E aí o cara, ele quer trabalhar lá para o deputado precisa dele. E aí, o que acontece, professor? Cara, acontece o seguinte, né? Que ele vai requisitar esse cara, o policial. Então, isso acontece muito. Só que o artigo 305 veda isso. Ele veda e ele traz uma possibilidade, que é a cessão entre estados e Distrito Federal. Então é o seguinte, são vedados ao ocupante do cargo de carreira policial civil o afastamento, a disposição ou a cessão para outros órgãos da administração pública direta e indireta de quaisquer dos poderes federal, estadual ou municipal, com ônus para o órgão de origem. Olha aí, né? Então vamos lá, são coisas aqui, vem comigo, então vamos lá. Tá? Então deixa eu explicar para vocês o seguinte, tá? Tem que explicar uma coisa aqui para você, tá? Então tá aqui o cara, ok? Tá? O cara tá aqui, o policial, tá? Então ele tá aqui, ó. Esse pincel aqui, vou ter que pôr para carregar ele, né? Estou separando aqui, que hoje eu vou lá no escritório e vou pedir para o pessoal da edição, olha só. Aqui está o policial, né? Está aqui o cara, né? Ele tem com ônus, ó, com ônus e sem ônus para o órgão de origem. A maior questão dessa questão aí, tá? Da cessão é o ônus. Quem é o órgão de origem? É o PJC. O que acontece? Esse sujeito, ele vai sair através, tá? Através aqui, só para você ter uma ideia, ó. Afastamento, disposição ou cessão, tá? Afastamento, ó, afastamento, ok? Disposição e cessão. Aí, tá? Então, o que significa dizer? Que este cara, tá? Que é integrante da Polícia Judiciária Civil, tá? Ele será afastado, cedido, né, a o outro órgão. Então, ele vai trabalhar lá. Então, o que diz a primeira parte do artigo 305? Ele fala o seguinte, cara, você pode ir trabalhar no outro órgão, tá? Você pode ir trabalhar no outro órgão, né? Só que é o seguinte, quem vai pagar o seu salário vai ser o outro órgão.
tá? Ó, com ônus e sem ônus. Então, o artigo 305 veda, é proibido com ônus. Agora, sem ônus para o órgão de origem, ele pode ir sim, tá? Ele pode ir sim. Então, isso que diz aí a primeira parte, ó. Então, cara policial, e acontece muito, disposição de deputado, disposição de vereadores, de prefeito, de outro órgão, colocado à disposição. Cara, eu falo com bastante conforto isso, porque eu fui da área de recursos humanos, né? Então, cara, eu conheço, fui gestor no Estado, a maior parte do meu tempo eu trabalhei com parte de gestão de pessoas, né? A maior parte trabalhei com gestão de pessoas. Então, eu conheço como é que é essa pressão aí, tá? Como é que é essa pressão? Uma pressão muito grande, inclusive, né? Uma pressão muito grande, inclusive, né? Então tá aí pra galera aí. Agora, o que ele fala? Então, com ônus não pode, agora sem ônus pode. Na prova, o examinador vai cobrar isso, tá? Agora criou aqui um outro dispositivo, salvo seção, tá? Seção mediante permuta. Ó, permuta. Então, permuta pode. O que é permuta? Vai um polícia pro Ceará, volta um polícia para cá. Cada um ocupa a sua posição. Então, para a sessão de permuta é permitido. Permitido o quê? Que cada um pague o salário do seu. Tá? Cada um paga o salário do seu. Para fins funcionais e para a sua carreira, é maravilhoso. É muito mais fácil a gestão. Cada um paga o seu. Tá? Então, permuta pode ser. Com certeza, essa lei aqui é uma lei que eu tenho quase certeza que ela foi feita por pressão, né? Para atender alguns interesses aí individuais. Com certeza, né? Vamos lá. A cessão mediante permuta ocorrerá com ônus para a origem, constituindo no deslocamento dos ocupantes dos cargos de carreira policial civil dos estados do DF, mediante aprovação dos órgãos competentes no âmbito de cada instituição envolvida e seguirá o trâmite abaixo. Então tá aí. Então ele pode, entre os estados, e vai falar o trâmite, né? É claro que o órgão de origem vai ter que, os órgãos de origem vão ter que aprovar isso, tanto lá quanto cá, né? Os ocupantes dos cargos de carreira policial civil interessados na sessão mediante permuta deverão apresentar requerimentos simultâneos às respectivas diretorias das polícias às quais são vinculadas para as análises debilitatórias. Simultaneamente. Então o cara faz o quê? Um documento conjunto. É pulando de tal, Beltrano, polícia A, polícia B, ele faz, ó, eles manifestam ali a decisão e os órgãos vão deliberar. Após as deliberações realizadas pela Diretoria-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso, o processo será encaminhado para a elaboração do ato de publicação do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso pela Secretaria de Planejamento. Então a polícia vai deliberar sobre isso, né? A efetivação ocorrerá no momento em que os interessados entrarem simultaneamente em exercício nas polícias civis de cada destino. Então ele vai entrar o quê? A efetivação vai ser o quê? Desse ato, a partir do momento que ele entra em exercício, cada um vai combinar. Vai ser dia 10, cada um vai entrar aí no dia 10, né? Parágrafo 3º, vem comigo. A remuneração e vantagens dos permutantes são de responsabilidade da Polícia Civil de origem. Então ele está falando assim, você vai em permuta, mas cada um vai cuidar da sua vida funcional de origem, contando o seu período de sessão como efetivo exercício para todos os efeitos, né? Então uma das coisas que prejudica muito, né, por exemplo, cada disponibilidade, tá? Ele está afastado, cara, é o tempo de serviço. E nesse caso da permuta, isso é muito interessante, ele não perde tempo de serviço. Ele vai considerar todo o tempo de serviço aí como efetivo exercício para os efeitos, né? Parágrafo 4º. O ocupante do cargo de carreira policial civil do Estado de Mato Grosso ficam resguardados os direitos às progressões horizontal e vertical, bem como os direitos e vantagens previstos nesta lei complementar e no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso. Claro, né? Se ele é pago pelo órgão de origem, é considerado tempo de serviço, estão asseguradas aí todas as suas movimentações funcionais, tanto vertical quanto horizontal, claro, aí atendidos os requisitos de cada uma delas, né? Vamos embora. Parágrafo 5º. A cessão mediante permuta não gera direito à ajuda de custo previsto no inciso 1 do artigo 76. Professor, então ajuda de custo. O que é ajuda de custo? Para ele se deslocar. Ah, professor, quem que vai pagar, professor, a mudança do sujeito de Mato Grosso para ir lá para o Ceará? Ele vai se virar.
Então ele não pode pagar, né? Porque se fosse assim, geraria até o quê? Geraria aí, como é que eu falo para você, né? Geraria aí uma injustiça, né, com os outros. Não, se é de interesse seu, você que paga a sua mudança, né? O prazo da cessão mediante permuta será de 2 anos. Então, um ato de 2 anos, ok. Sendo permitida a prorrogação após o fim de cada período. Olha que pegadinha legal, né? Então é o seguinte, eu posso ter prorrogação? Pode. Quantas vezes? Infinitas. Então é 2 anos o ato de permuta, tá? 2 anos o ato de permuta, e aí você pode aí outras vezes, né? Tá certo? Então isso aí é o ato de permuta. É claro que isso aqui não está resguardado lá, não trouxe a previsibilidade lá da Lei 404, né? E claro que esse dispositivo aqui você pode ter certeza aí que os órgãos de controle irão questioná-los, né? Vão questioná-los com certeza, sim, né? Em caso de aposentadoria, exoneração ou desistência por parte de um dos permutantes, antes do prazo fixado para a cessão, poderá ser indicado um substituto após requerimento do interessado à análise do delegado geral, né? Então o que acontece? O cara aposentou lá, né? O que acontece? O cara aposentou lá, ele pode achar um outro cara para vir trabalhar aqui, né? Ele pode encontrar um outro cara, que eu acho meio difícil, né? Mas pode acontecer. Então a lei permitiu isso, né? Parágrafo 8º, né? O último parágrafo nosso aí, fica vedada a cessão mediante permuta do ocupante do cargo de carreira policial civil do Estado de Mato Grosso, enquanto estiver em estágio probatório ou respondendo a processo administrativo disciplinar. Então não pode ser objeto de permuta, né? Aquela pessoa que estiver aí respondendo processo administrativo disciplinar ou que esteja em estágio probatório, mais do que justo. A Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso é a única responsável pelo controle da vida funcional e pelo recebimento das solicitações referentes às férias, licenças, afastamentos, avaliação de desempenho, servidores cedidos mediante permuta. Então, o que acontece? Cada um vai cuidar do seu, né? Então, ele passou a vida funcional, passa a ser ainda do seu órgão de origem, e acredito que o outro também deve ser assim, a outra polícia. Essa lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, dia 2 de setembro de 2021, assinado pelo deputado Max Russi, né, presidente da Assembleia, e também aqui, ele na época, ele teve um período aí que ele assumiu aí o cargo de governador, né, que o governador e o vice estavam em missão. O governador estava em missão e o vice estava doente, estava tratando aí de um assunto de saúde, estava licenciado, aí quem assumiu foi o presidente da Assembleia Legislativa. Bacana, meus amigos, um forte abraço, fique com Deus aí. Tchau, tchau. Clique lá